Olá, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Hoje eu tenho uma palavra para a sua vida e hoje eu queria falar sobre os selos do Apocalipse e os cavaleiros. Então, a Bíblia fala que haverá um juízo final, haverá 3 estágios da ira de Deus, em que Deus Ele vai castigar as pessoas que são ímpias, que não quiseram ouvir a Ele. No fim dos tempos, a Bíblia conta que Deus Ele vai enviar seu juízo sobre essa terra. Mas então, a Bíblia conta que Jesus Ele vai abrir os selos do Apocalipse, que vai dar início ao juízo de Deus. Mas a Bíblia diz que não havia nenhuma pessoa que era digna de abrir os selos. E então João chorou, porque a Bíblia diz que ninguém foi achado digno de abrir o livro nem de olhar para ele. Mas aí então um dos anciões olhou para João e disse: "Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos." Então, aqui conta que um ancião mostrou para João que Jesus tinha vencido para abrir os selos. O anjo falou para ele não chorar, porque Jesus tinha vencido para abrir o livro e seus selos. Então, nós vemos que Jesus ele começou a abrir os selos, revelando o seu julgamento sobre a terra. Então nós vamos ver o que cada um desses selos significa. O primeiro selo, a vinda do anticristo. A Bíblia diz assim, em Apocalipse capítulo 6: "Vi o cordeiro abrir um dos 7 selos. Ouvi um dos seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! E vi e eis um cavaleiro branco, seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer." Então aqui fala do anticristo, um homem que vai vir a essa terra com muito poder e autoridade de Satanás para enganar as pessoas. Esse homem vai ser um homem poderoso, um homem com muito poder político, um homem que vai poder enganar as nações por causa de seus discursos. Ele vai ser um homem que vai querer promover, vai prometer que vai promover a paz, mas a verdade é que ele vai trazer a guerra. Então nós vamos ver o segundo selo, o espírito da guerra. Diz assim: "E quando abri o segundo selo, vi o segundo ser vivente dizendo, Vem! E saiu outro cavaleiro vermelho, e eis que o cavaleiro foi-lhe dado a tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E também lhe foi dado uma grande espada." Então aqui nós vemos que o segundo cavaleiro vai ser o espírito da guerra. Ou seja, esse cavaleiro ele vai trazer morte, ele vai trazer separação entre os homens. Os homens vão querer se matar uns aos outros, os homens vão começar a ficar com raiva uns dos outros, eles vão começar a se matar. E nesse tempo muitas pessoas vão morrer, vão se matar uns aos outros, vão começar a brigar, vão começar a fazer atrocidades. Então, o terceiro selo, o espírito da fome. Diz assim: "Quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, Vem! Então ouvi e eis um cavaleiro preto, seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como se fosse voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho." Então aqui nós vemos que o terceiro cavaleiro vai ser o cavaleiro preto. Esse cavaleiro significa fome, significa alguém que é um cavaleiro que vai trazer morte, porque nós sabemos que a fome traz morte. E é isso que esse cavaleiro vai trazer, a morte pela fome. Então,
o quarto selo, o espírito da morte. Diz assim: E quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz que saía do ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, seu cavaleiro se sendo chamado Morte, e o Inferno, e estava seguindo. Foi-lhe dado grande autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. Então aqui, irmãos, nós vemos o cavalo amarelo, que é o quarto selo. Esse cavaleiro, ele é um cavaleiro que tem autoridade sobre a quarta parte da terra. Ele vai trazer morte à quarta parte da humanidade. Então, o quinto selo, uma grande catástrofe no universo. Diz assim: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que tinham sido mortas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, e clamavam em alta voz, dizendo: Até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, que nos julga e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi-lhe dado vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos que ainda iriam ser mortos, igualmente como eles foram. Então aqui, as pessoas que foram mortas, irmãos, elas começaram a clamar a Deus. Elas começaram a dizer: Senhor, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue das pessoas que nos mataram, que tiraram as nossas vidas por causa do testemunho da palavra? Então as pessoas pediram justiça. Elas pediram a Deus para fazer justiça pelo sangue delas, que as pessoas derramaram, que as pessoas mataram. Eram os profetas do passado que as pessoas tiraram a vida. Eles estavam clamando a Deus, pedindo para que Deus vingasse o sangue deles. E diz assim, o sexto selo: as 7 trombetas. Vi o cordeiro quando abriu o sexto selo. Sobreveio grande terremoto, o sol se escureceu como saco de crina, a lua e todo com sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, e como a figueira quando abalada pelo vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra e os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos, e todos os escravos e todos os livres, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e rochedos: Cai sobre nós, esconde-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque já é chegado o dia da ira deles, e quem poderá sustentar-se? Então aqui, as pessoas, elas reconheceram que elas não conseguiriam suportar tanto julgamento de Deus. Elas reconheceram o poder de Deus e elas disseram para os montes caírem sobre elas, para esconder elas da ira de Deus. Mas então nós vemos que o sexto selo vai ser uma grande movimentação em todas as coisas, no sol, nas estrelas, em tudo. O sexto selo vai mover muitas coisas. Então nós vemos que os 7 selos são grandes julgamentos de Deus, e que eles vão ser cumpridos em breve, porque Jesus falou que ele vai vir como ladrão, vai ser algo rápido, e muitas pessoas não vão estar preparadas para esse dia. Muitas pessoas não vão estar realmente esperando a volta de Jesus. Muitas delas vão estar vivendo suas vidas de qualquer jeito. E Jesus prometeu que vai vir buscar as pessoas que creem nele, que vivem da forma que ele quer que elas vivam. E diz mais: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé, dizendo
diante de Deus e lhe foram dadas 7 trombetas. Então aqui nós vemos que o sétimo selo, os anjos eles vão ter trombetas e eles vão se preparar para tocá-las. Então esse vai ser mais um dos julgamentos de Deus, as trombetas. Nós vemos que Deus ele vai começar os seus julgamentos de 3 maneiras, que vai ser através dos selos, através das trombetas e as 7 taças. Ou seja, Deus ele vai mostrar o seu poder, que é tão grande, por meio desses sinais que ele vai trazer sobre essa terra durante o fim dos tempos. Então nós vemos que nós devemos estarmos preparados, porque esse dia se aproxima, o dia em que Jesus ele vai voltar. E aí então todas as coisas vão ser diferentes. As pessoas que não quiseram dar ouvidos à palavra de Deus serão julgadas. E as pessoas que creram no Evangelho vão ser salvas, vão receber a recompensa pelas boas obras que elas fizeram para Deus, pelos bons atos, por muitas coisas. As pessoas vão ser totalmente gratificadas a Deus, porque elas vão ver quanto Deus é justo e o quanto Ele é fiel, que Ele não deixa de recompensar aqueles que o obedecem, por mais difícil que seja obedecê-lo. Nós temos que obedecê-lo, sempre. Amém, irmãos? Então, nós entendemos que esse dia ele está próximo e Deus ele apressa em cumprir a sua promessa.